Bate palmas.
abençoe. Vivemos então a Semana das Crianças, temos estudado o livro de Lucas, terminamos a semana passada o capítulo 5, iríamos começar hoje o capítulo 6, mas por conta dessa data, nós estamos adiantando um bloco de mensagem que está lá em Lucas 18. Esse bloco aqui de Lucas 18 está na parte dos nossos estudos que nós faremos depois do capítulo 6, com um tema, nova perspectiva de vida, e Jesus se preocupa com, Jesus se importa com quem? E aqui com esse tema, nova perspectiva de vida e o valor das crianças. Dentro desse bloco que nós iremos fazer, Jesus se importa com as crianças. Iremos ter um bloco, Jesus se importa com as mulheres, Jesus se importa com os idosos, Jesus se importa com a sua pequena oferta, e assim por diante, tá bom? Então hoje, Lucas, nós vamos trabalhar então o Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 15 ao 17, que é um texto conhecido, um texto bem explorado para a gente trabalhar a questão das crianças. Lucas 18, do verso 15 ao 17, que diz assim: traziam-lhe também as crianças, para que ele tocasse nelas. Os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Jesus, porém, chamando para si as crianças, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois dos tais é o reino dos céus. Em verdade eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Que Deus aplique a sua palavra no meu coração e no teu coração. Temos falado de perspectiva de vida, e temos dito que perspectiva de vida tem a ver com aquilo que você olha para o futuro, tem a ver com aquilo que você espera para o teu futuro e a forma que você vive o teu presente. Temos enfatizado que tem gente que não tem perspectiva de futuro, tem gente que se a vida acabasse hoje, estava tranquilo, que ela não espera mais nada da vida, não espera mais nada de Deus, não espera mais nada da sociedade e não espera mais nada para si mesmo. E pessoas que acham que não tem mais nada a oferecer para a sociedade. Pessoas sem perspectiva de vida. Temos falado que o Evangelho de Lucas é um livro de perspectiva de vida, porque Jesus encontra várias pessoas que estão nessa situação e lhes dá um recomeço, e essas pessoas voltam a crescer, a se desenvolver, a florescer, a sonhar. E aqui está um grupo de pessoas que não eram valorizadas na época, as crianças. A sociedade da época não tinha uma perspectiva de vida para as crianças no futuro. Poucas são as famílias que têm um planejamento para as crianças no futuro. Poucas são as famílias que se preparam para o nascimento, crescimento e desenvolvimento da criança para o futuro. Muitas pessoas estão atrás de perspectiva para si, mas nessa perspectiva não envolve muitas vezes as crianças. E quando nós perdemos a perspectiva de vida, nós esquecemos que tem pessoas que precisam de nós, inclusive as crianças. Que existem crianças que contam com o nosso exemplo. E alguém que está vivendo sem perspectiva, pode muitas vezes com o seu exemplo, desânimos, desestimular o futuro de uma criança. Muitas pessoas, por não saber lidar com seus problemas, tristeza, dores, depressão, traumas, além dela pararem no tempo, além dela não avançarem crescendo e crescerem, elas desestimulam os sonhos das crianças. Então vivemos um tempo onde as crianças, infelizmente, têm sido as maiores vítimas das piores mazelas do ser humano. Onde as crianças muitas vezes se tornam um problema para o casal. As crianças muitas vezes se tornam o objeto de uma ação judicial. A negligência de muitos pais em relação à pensão, as mães que cuidam dos seus filhos sozinhas, crianças negligenciadas por suas famílias, crianças que crescem ouvindo gritos, choros, brigas,
falta de amor, de cuidado. Crianças que descobrem que o bicho-papão existe, e muitas vezes o bicho-papão é a casa, é o contexto, é briga em casa, é gritaria. Porque as nossas crianças não têm mais medo de fantasmas, elas têm medo da realidade. As nossas crianças não têm mais medo de bicho-papão. Algumas têm medo dos seus tios, das suas tias, dos seus pais, dos amigos da família, que muitas vezes se tornam os que abusam, os que destroem. Vivemos um mundo onde as crianças têm perdido a sua própria essência de criança, se tornam pequenos adultos. Meninas que muitas vezes se vestem como pequenas mulheres. E perderam a essência, muitas vezes, desse mundo de criança. Crianças que vivem com pais que estão no segundo, terceiro casamento, que experimentam essa dificuldade, aonde, para alguns, a questão da pensão se torna primordial. E quando nós falamos de criança, na igreja, tudo isso acontece na igreja. E a igreja então precisa olhar de novo e entender que Jesus valoriza as crianças. Jesus tem no seu espaço um tempo, uma agenda com as crianças. Jesus tem uma agenda com as crianças. Os adultos deveriam estar conscientes dessa verdade, que viver a fé cristã é também ter agenda com a criança, porque Jesus tinha uma agenda com as crianças. Jesus tem um objetivo de transformar as crianças, e nós não podemos esquecer que existe uma agenda contra as crianças com o objetivo de destruir a infância e arruinar a vida dos adultos. Os reinos das trevas hoje têm trabalhado diretamente com as crianças. Enquanto a igreja se debate com vários temas problemáticos, que a igreja não sabe lidar, enquanto a igreja lida com esse temas, as nossas crianças perdem a sua infância. Porque muitas vezes esquecemos que Jesus valoriza a criança. E de uma forma muito contraditória, a igreja que ousa chamar Deus de Pai é a que mais negligencia os seus filhos. Eu fico imaginando alguns de nós orando, falando: Paizinho, o Senhor é meu Pai. E Deus falando: que pena que você não reproduz isso com os teus filhos. Que pena. Temos falado da consciência que Jesus traz para a igreja, de um relacionamento afetivo com Deus, onde Jesus ultrapassa a barreira da religião, dessa relação com Deus, de um religioso com Deus, de alguém que olha para um Deus distante e fala: não, Ele é o nosso Pai, é o Pai nosso que está nos céus. Mas ao mesmo tempo esperando que a nossa relação com Deus como Pai faça com que a gente se torne um pai, uma mãe melhor. E infelizmente, muitos pais, ao orar a oração do Pai Nosso e falar para Deus: Deus, o Senhor é meu Pai, me acolha, ele não tem consciência que o seu filho precisa ser acolhido. A nossa negligência com as crianças começa com a nossa negligência, a nossa relação com Deus como Pai. Porque aquilo que nós pedimos para Deus, nós não nos oferecemos para os nossos filhos. Então, pensar o valor da criança dentro da perspectiva de vida é resignificar a nossa relação com Deus e saber que Deus é meu Pai, mas eu preciso ser pai para meus filhos. Eu preciso criar interação com meus filhos. Eu preciso buscá-los, amá-los e cuidar deles. Preciso. Porque Jesus valoriza crianças. Valoriza crianças. Jesus tem uma agenda para as crianças. Mas as trevas também têm uma agenda para as crianças. Porque quando você destrói uma criança, você mancha a vida de um adulto para sempre. A maioria dos traumas que as pessoas lidam hoje são traumas que foram feitos na infância e que inibem na pessoa o potencial de se tornar um adulto livre, autônomo, dono de si mesmo e capaz de enfrentar os desafios da vida.
Adultos que se tornam infantis, imaturos, que é o lado negativo, né, do que nós poderíamos chamar de infância, a imaturidade. Porque ser criança não tem a ver com ser imaturo, tem a ver com pureza. E muitas vezes o adulto, ele não sabendo viver a sua vida adulta, ele se infantiliza, não assume responsabilidades, não assume os compromissos, não ressignifica a alma, a vida. Então fica aí o desafio para nós como igreja, pensar ter uma criança. Que vocês perceberam que não é muito simples, porque a base da mensagem aqui de Lucas 18 tem a ver com a nossa concepção sobre quem Deus é e sobre quem nós somos para Deus. E agora Deus olhando para os adultos e esperando que os adultos cuidem das crianças. E saber que as crianças estão no mundo onde a infância, a ser criança não é incentivado, não é valorizado. E que existe sim uma agenda das trevas contra as crianças, impondo sobre a criança as coisas que elas não têm condições de decidir, impondo pensamentos e filosofia e ideologia que a criança não tem capaz de assimilar. E temos agenda aqui sobre o aborto, temos agenda sobre as novas pensamentos sobre gêneros, mas dentro de todas essas temáticas, nós não temos uma agenda sobre a importância e a valorização da criança, que deveria ser o foco. Então a igreja precisa se atentar por esse tema e recomeçar na questão da criança, entender que nós como adultos, que vamos chamar Deus de Pai, precisamos assumir a nossa responsabilidade paterna e materna. Uma mãe que ousa chamar Deus de Pai, ela tem que desenvolver a sua maternidade. Um pai que ousa chamar Deus de Pai, ele tem que desenvolver a sua paternidade. Mas muitas vezes a igreja chama Deus de Pai e ignora as crianças. Então, viver nova perspectiva de vida é olhar para Jesus e ver em Jesus como é que nós devemos cuidar das nossas crianças. Como é que nós devemos cuidar? A primeira coisa aqui tem a ver com Jesus enfatiza a importância das crianças ao recebê-la. Então, nova perspectiva de vida tem a ver com o valor das crianças em um mundo onde os adultos dominam e que devem imitar o exemplo de Jesus em receber as crianças. Verso 15 e 16. Traziam-lhe também as crianças para que ele tocasse nelas. Os discípulos, vendo isso, repreendiam as pessoas que estavam trazendo as crianças. Jesus, porém, chamando para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino dos céus é delas. Então, o primeiro momento que Jesus enfatiza a importância da criança em receber. Infelizmente, muitos pais, quando a criança procura, ele fala: não tenho tempo, não posso, ignorando o exemplo do nosso mestre que falou: não impeça de vir a mim. Olha o contraste de Jesus com alguns pais e com algumas mães que chamam Deus de Pai. Não tenho tempo, agora eu não posso. Jesus fala: eu tenho tempo e agora eu posso, porque elas são importantes. Há uma discussão, quem é que trouxe essas crianças? Alguns vão dizer que foram as mães que trouxeram as crianças. Mas o problema aqui é que o verbo no grego ele é masculino. Então alguns vão dizer que foram os homens que trouxeram as crianças para Jesus abençoar. Mas o que nós vamos trabalhar aqui é que possivelmente foram pais, foram mães, foram homens, foram mulheres que levaram essas crianças a Jesus. Porque entendiam que levar a Jesus as crianças, ou as crianças até Jesus, era fundamental. Porque Jesus recebe as crianças. Jesus olha para as crianças, ele não se incomoda com elas, ele ora por elas. Se você lembrar aqui, eles levam as crianças para que Jesus tocasse nelas. Vocês vão lembrar que tem a mulher do fluxo de sangue que quer tocar em Jesus.
E aqui os pais e as mães falam: olha, Jesus, toque em nossos filhos, para que o teu toque traga vida, traga esperança, proteja, liberta, ajude elas a crescer, elas se desenvolver. E Jesus prontamente recebe elas. Mas nós não entendemos por que é que os discípulos repreendem e não querem que as crianças sigam a Jesus. Porque são os discípulos que começam a repreender e falar para as pessoas: olha, não traga as crianças, não incomode o mestre, não incomoda, os discípulos achando que eles conhecem o quem Jesus quer salvar, restaurar ou não. Mas Jesus fala: não, deixa eles virem aqui. Muitas vezes a igreja, com suas estruturas, tem impedido as crianças de chegar até Jesus. Gente, criança é barulhenta, deixa a criança correr, deixa a criança brincar, não tem problema. Muitas vezes a igreja, em nome da ordem e organização e o bom senso, reprime as crianças. Mas Jesus não se incomoda. Jesus falou: deixa elas virem aqui. Então as crianças não incomodavam Jesus. Jesus orou por ela. Deixou claro que para deixarmos as crianças irem até ele, ele fala: não impeço as crianças de vir até mim. Não impeço. E aqui é uma coisa muito séria para a igreja. Será que a igreja não tem impedido as crianças de chegar até Jesus? E como é que alguém impede uma criança de chegar até Jesus? Com seu exemplo, com sua fé truncada, com sua fé infantilizada, com suas reclamações, muitas vezes dando exemplo para a criança negativo sobre o que é ser cristão, fazendo da fé um peso e não uma alegria, fazendo da fé um sacrifício e não uma satisfação, e muitas vezes criando exemplos que as crianças falam: eu não quero isso para mim, não quero isso para mim. E pior de tudo, podemos impedir as crianças de ir até Jesus, passando para elas uma imagem de quem Jesus não é. Porque muitas vezes a forma que você está vivendo a tua fé vai expressar quem Jesus de fato não é, e vai levar para a criança uma imagem negativa do Evangelho, a ponto das crianças pensar: Jesus acha que não me ama. Mas Jesus fala: olha, deixa as crianças virem a mim. Eu recebo as crianças, eu tenho uma agenda para as crianças, que as crianças são importantes. Então, nova perspectiva de vida em nós adultos tem que passar pelo crivo: Jesus se interessa pelas crianças. E se Jesus se interessa pelas crianças, como é que eu vou viver de uma maneira que não impeça essa criança de chegar até Jesus? Daqui entra a questão da educação, do exemplo, como é que você cuida das crianças, o que você tem falado para as crianças, o que você tem falado de Deus para as crianças, o que você tem ensinado de Deus para as crianças. Algumas crianças, elas crescem com a imagem do Deus que você tem que ser perfeito, que você não pode errar, tem que fazer silêncio, não pode correr, ou não faz isso porque Jesus não gosta. E quem não gosta é você que está incomodado. Jesus não falou nada, é você. Ela não faz isso porque Jesus não gosta. Não grita na casa porque Jesus não gosta. Não desarruma a cama porque Jesus não gosta. Não é Jesus, é você. Ela não faz isso porque Jesus não gosta. E as crianças, eles crescem com uma agenda do que Jesus não gosta. E a criança, ela fica: mas será que Jesus gosta de alguma coisa? Porque tudo que vocês falam ele não gosta, não pode, não faz. E Jesus se torna alguém antiquado. E é isso, é essa a imagem que os discípulos estão passando para as crianças. Não deixa as crianças virem aqui. Imagina se Jesus não tivesse intervindo, aquelas crianças iam ir embora com qual a mensagem? Jesus não recebe crianças. Jesus não se preocupa com crianças. E por isso que a igreja precisa se preocupar com crianças, se envolver com crianças. A igreja precisa construir uma agenda que envolva as crianças. Como é que nós vamos abençoar as crianças da cidade? Como é que nós vamos melhorar a vida das crianças?
Como é que nós vamos ajudar as crianças que estão com rendimento ruim na escola? Como é que nós vamos ajudar as crianças que vivem em um ambiente de destruição, desgraça, dor? Como é que nós vamos fazer isso? Que Jesus se importa. Então as crianças são importantes para Jesus. E nós, como os adultos, precisamos valorizar as crianças, cuidar das crianças. Então a igreja não pode entrar na agenda do mundo, das trevas, e destruir. Ela precisa construir. E aqui eu sempre falo em minhas mensagens, quando eu trabalho com crianças: pais, cuide das crianças, não deixe que as crianças sejam motivo de briga no casamento. E sempre aconselho os pais que estão no segundo ou terceiro casamento: você não pode ignorar os filhos que ficaram no teu último casamento. Isso é muito sério. Os adultos estão vivendo essa agenda, os seus sonhos, caso em descaso, mas ninguém pensa como é que vai ficar essa criança. Não há um compromisso com as crianças que ficaram para trás. E sem contar a problemática, muitas vezes, de pais cristãos que não assumem essa responsabilidade. E pior ainda, pais cristãos que não pagam a pensão. Fica imaginando como é que Jesus se sente ao olhar para um pai cristão que não paga a pensão e falando: Pai nosso, me dê o pão de cada dia. Jesus fala: mas e o pão do teu filho? A igreja precisa repensar fortemente a sua conduta em relação às crianças e em relação à agenda dos adultos que estão numa segunda família, ou numa terceira família. Para que o evangelho não seja envergonhado e para que uma criança não cresça falando: meu pai é cristão, mas não paga a pensão. Isso tem que vir para a agenda da igreja. Tem que vir para a agenda da igreja. E uma esposa cristã que casa com um homem, ou um homem que casa com uma esposa cristã que tem um outro filho, não no casamento atual, precisam incentivar um ao outro a cuidar dos seus filhos do outro casamento e serem maduros em relação a isso. E pôr na agenda a criança. Porque senão, essa pessoa vai estar impedindo as crianças de ir até Jesus. Então Jesus valoriza as crianças. Por isso não devemos impedi-las de ir a Cristo. Pelo contrário, devemos abrir caminhos. O que a igreja, o que nós podemos facilitar para que a criança vá até Jesus, a igreja tem que fazer isso. O que nós pudermos facilitar para que a criança chegue até Jesus, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Segundo momento, Jesus enfatizou a importância das crianças ao afirmar que o reino dos céus pertence às pessoas que parecem ou são semelhantes às crianças. Ele vai dizer no verso 17: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, além de Jesus falar: não impeçam as crianças de virem até mim, ele diz: só entra no reino dos céus quem é semelhante a uma criança. E aqui nesse sentido, as crianças são vistas com pureza, inocentes, humildes, sem preocupações, desconfianças e preconceito dos adultos. As crianças, elas resolvem as pendências mais fáceis, elas brigam e de repente está tudo de bem, tudo tranquilo, recomeça, está ali. Elas são mais afetivas, mais abertas, mais dispostas. E muitas vezes os adultos não são assim. Muitas vezes não são assim. Infelizmente vivemos num momento onde as crianças têm sido motivadas a ser iguais aos adultos. Infelizmente. Só que muitas vezes, ao queremos que as crianças se tornem iguais aos adultos,
estamos reproduzindo nelas preocupações, sentimentos, emoções que não fazem parte ou não deveriam fazer parte do seu mundo, da sua vida, do seu dia a dia. Adultos que estão reproduzindo nas crianças, muitas vezes, responsabilidades que não são dela. Ao invés de se tornarem como crianças, elas forçam as crianças a se tornarem como os adultos. Temos uma geração que usa roupa de adultos, responsabilidades de adultos, cobrança de adultos sobre a criança, negligenciando o que Jesus fala: vocês precisam ser iguais às crianças, para vocês poderem entrar no reino dos céus. Como é que você tem olhado para as crianças e se relacionado com as crianças? Por isso, querido, que a primeira coisa, como igreja, nós temos que fazer é buscar em Jesus como é que nós devemos cuidar das crianças. Como é que eu educo meu filho? Deus, a forma que eu estou corrigindo meu filho é a forma que o Senhor quer que eu corrija? As palavras que eu estou falando com uma criança, é as palavras que o Senhor falou quando ela chegar até o Senhor? O que é que eu estou plantando no coração das crianças? E os pais não podem ignorar uma verdade, que muitos dos traumas que os seus filhos vão tratar no futuro, foram criados por nós. Os pais deveriam ter isso como uma verdade obscura e séria do pecado, que muitos dos tratamentos dos nossos filhos no futuro poderão ser por causa das nossas ações quando eles eram crianças. Então Jesus fala: olha, sejam como crianças, desenvolvam a pureza, inocência, humildade. Mas por outro lado, nós temos o outro extremo de pais e mães que se tornam, ao invés de desenvolver uma paternidade, desenvolvem uma amizade, esquece que os filhos precisam de pai e mãe, de exemplo, de conduta. Então Jesus enfatiza a importância das crianças ao usar o exemplo, que só entra no reino dos céus quem se tornar parecida com elas. Isso deveria acender para nós uma luz vermelha. Vamos observar as crianças, vamos olhar as crianças. Você tem vivido dessa maneira, observando as crianças, aprendendo com elas, buscando em Jesus condições para que a gente volte a ser criança, no sentido de buscarmos mais a Deus, dependermos mais de Deus, acreditarmos mais. Temos uma mente aguçada, a imaginação aguçada, o coração aguçado, os sentimentos aguçados, com o desejo de sermos melhores. Mas infelizmente, as crianças na nossa boca muitas vezes são tomadas de forma negativa. Para de ser criança. Você está agindo como criança. E é possível que essa semana alguns adultos brigaram falando: você é muito infantil, você é muito criança. Para o universo adulto, muitas vezes o que a gente vê nas crianças são só pontos negativos. Você é muito criança. Mas para Jesus, o universo infantil é um mundo de aprendizados, que se queremos chegar até o céu, temos que olhar para esse universo de forma positiva. Nesses aspectos, quem vive a fé cristã nessa perspectiva, aprende muito, muito com seus filhos. Aprende muito com seus filhos. Nessa perspectiva, quem vive a fé cristã, ao ter uma criança, melhora significativa a sua vida. E não piora. Melhora. Porque os filhos, como o Salmo diz, é herança a bênção do Senhor. Então precisamos prestar atenção no universo infantil das crianças.
ao invés de querer arrancá-las de lá e trazer para cá. Elas vão ter que crescer um dia, elas vão crescer, não se preocupe. Mas por enquanto não. Por enquanto não. O último aspecto da nossa conversa tem a ver nova perspectiva de vida, o valor das crianças. Isso traz para nós adultos responsabilidades. Ora, se Jesus valoriza as crianças, logo nós temos o quê? Responsabilidade com as crianças. Qual é a responsabilidade dos adultos na perspectiva de Jesus para as crianças? Proteger, educar, criar um ambiente seguro, ser modelo de valores morais e espirituais. E aqui, queridos, quem valoriza a importância da criança e valoriza a responsabilidade do adulto com as crianças, não tem essas frases em suas bocas: a vida é minha, eu faço o que eu quero, não devo nada para ninguém, porque a vida é minha, mas tem crianças que estão olhando para mim, eu não posso fazer o que eu quero porque eu sou exemplo para elas. A vida é minha, eu devo exemplo para as crianças, eu devo sim ser modelo para as crianças, porque as crianças não aprendem com palavras, aprendem com exemplos, com ações. E muitos pais chegam para o filho: filho, eu te ensinei tudo, eu não te ensinei a fazer isso, eu te falei coisas boas. E o filho fala: mentira, você me ensinou coisas boas, mas as tuas ações não eram boas. Eu aprendi com você a mentir, eu aprendi com você a falar que eu não estava em casa, eu aprendi com você a falar mal dos outros, foi com você, eu aprendi com você. Então não vem com esse papo que você me ensinou tudo de bom, porque o teu exemplo não era um bom exemplo. Porque aqui o ensino que Jesus coloca sobre os adultos é um ensino baseado em modelos, em exemplos e valores morais e espirituais. Então os adultos deveriam pensar 1000 vezes antes de tomar uma decisão que prejudique uma criança. E se eu vou tomar uma decisão que vai prejudicar as crianças, eu tenho que ter junto com essas decisões já opções de como eu vou amenizar essa consequência para as crianças. Mas nós não temos isso. Porque adultos falam: a vida é minha, eu faço o que eu quero. A vida é minha e eu sei o que é melhor para mim. Então, ser responsável com as crianças é saber que eu preciso, muitas vezes, tomar decisões pensando não só em mim, mas também nas crianças que me observam, me olham. E aqui aumenta a responsabilidade, queridos, a gente orar, buscar a Deus. Você que é pai, você que é mãe, você que é avó, de ter práticas cristãs, de chegar para as crianças e falar: Deus te abençoe, meu filho, orar com ele, falar: vovó está orando por você, Jesus te ama. Criar ambiente onde as crianças possam sentir a presença de Deus, ambiente onde as crianças possam se sentir amadas, possam se sentir acolhidas, porque é a nossa responsabilidade. É isso que Jesus está ensinando aqui para os adultos: olha, você tem responsabilidade. Os pais precisam aprender a conversar com os filhos, pedir perdão quando errar. Conheço os pais que nunca pediram perdão para os filhos, porque acham que pai não pede perdão. O único que não pede perdão é Deus, filho, que não erra. O resto, todo mundo pede perdão. Me equivoquei. Quantas decisões você tomou na vida que feriu teus filhos e você nunca chegou para ele: filho, vem aqui, o pai errou, eu sei que isso prejudicou você, mas eu estou arrependido, não faria isso de novo. Quantos pais que estão com os relacionamentos arruinados com os filhos porque fizeram um monte de coisa e nunca colocaram na mesa: me perdoe, errei com você nisso, errei com você naquilo, errei, falei, não devia ter falado. Então os adultos têm responsabilidade de proteger, educar e criar um ambiente seguro e ser modelo de valores morais e espirituais para as crianças.
para as crianças. E não adianta a igreja entrar nas pautas, discussões progressistas, falar que é contra o aborto, que é contra isso, contra aquilo, se aqui dentro as crianças falam: eu não vejo adultos aqui que são meu exemplo. Não adianta a gente trabalhar contra o aborto quando tem um monte de criança que, se pudesse querer falar: eu não queria ter nascido, porque nós não criamos um ambiente de vida para as crianças. Então a igreja precisa sim lutar contra essas pautas, mas sempre buscar Deus: como é que eu crio um ambiente de vida para as crianças? Onde as crianças que se tornam adultos chegarão frustrados aqui, encontrem vida, esperança, paz e amor. Concluindo a nossa mensagem, a igreja precisa ser um local de acolhimento e cuidado das crianças. A igreja precisa ser esse local de confiança, local onde elas serão protegidas, amadas. Sendo as crianças importantes para Jesus, elas deveriam ser importantes para nós. Deveriam. E a lição aqui: precisamos voltar a ser como crianças, confiar em Deus, amá-lo de todo o coração, buscar pureza, humildade, simplicidade. Precisamos. E assumir a responsabilidade em abençoar crianças em nossa cidade. Precisamos. Moody dizia, ele tinha uma frase, Moody, o evangelista Moody, falava uma frase muito interessante, que quando você ganha um adulto para Jesus, você ganha só metade da vida, porque aquele adulto já viveu a metade da vida dele, tem só metade para viver. Mas quando você ganha uma criança para Jesus, você salva uma vida inteira, porque essa criança com Jesus terá a chance de ter uma vida melhor. Então salvar uma criança é salvar uma vida inteira. A igreja precisa olhar para as crianças, valorizar as nossas crianças e olhar para as crianças que não fazem parte da nossa comunidade e pensar: Deus, como é que a gente abençoa essas crianças? Como é que a gente leva a vida? E você que é pai, você que é mãe, olhar por essa ótica: Deus, o Senhor é meu pai, mas me ajuda a ser um pai melhor. Me ajuda a ser uma mãe melhor. E é lógico, os filhos, pai, Deus, o Senhor é meu pai, eu sou teu filho, me ajuda a ser um filho melhor também. Isso tem a ver com nova perspectiva de vida que leva em consideração o valor das crianças. E eu encerro perguntando para você: as crianças são importantes para você? Nessa semana da criança, no dia da criança, por quantas crianças você orou? As crianças tiveram uma agenda importante em suas orações? Tem orado pelas crianças? Você conversa com as crianças da igreja? Você brinca com as crianças da igreja? Você sabe o nome das crianças da igreja? Precisamos interagir com elas. Precisamos interagir com elas, acolhê-las e ser referência para elas, para todas. Ser referência. Que Deus abençoe teu coração, a tua vida, e que você repense os teus relacionamentos e a forma que você tem olhado para as crianças. E se você vê que você tem negligenciado, falhado, errado, lembre-se, em Jesus sempre é possível recomeçar. A tônica do Evangelho não é condenação, é salvação. A tônica do Evangelho não é colocar um ponto final, é falar: vamos recomeçar. Nós precisamos recomeçar. E se nas tuas orações você descobrir que você está em falta ou esteve em falta com alguém, ore, reconsidere uma boa conversa, reconsidere uma reaproximação, reconsidere um relacionamento novo, reconsidere palavras novas, reconsidere mudar o jeito que você olha para as pessoas, reconsidere. Ainda há tempo. Vamos orar?